pouco despreparado nessa questão dos equipamentos para poder apresentar. Então, o que eu vou dizer muito simplesmente é que é um enorme prazer recebê-lo aqui nos nossos seminários do LAEP, um laboratório que faz parte do Departamento de Estudos Latino-Americanos, aqui da UNB, o antigo CEPAC, né? Em relação ao diretório, e o Davi, né, fez toda uma ótima apresentação, sugerindo e recomendando que a gente incluísse no nosso programa de seminários. Então, agradeço também ao Davi, que está aqui por fazer essa ponte, né, nos alertar para a sua presença aqui na UNB, e peço muito gentilmente que se auto-apresente, né, naquilo que considerar apropriado falar aqui nesse momento sobre sua trajetória, sobre seus interesses, e estamos à disposição para ouvir, professor. Um prazer novamente. Um prazer é meu, e bom dia a todos e a todas e todes. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao convite, agradecer a gentileza do Davi por ter sugerido meu nome e pela oportunidade de estar aqui por uma questão que me fascina. Acho que boa parte da minha trajetória como professor, e que o diretório é que provocou esse interesse, esse fascínio. Meu nome é Mauro César Coelho, eu sou professor da Universidade Federal do Pará, em exercício na Universidade de Brasília. Eu sou formado em História, com graduação na Universidade Federal Fluminense, mestrado na Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e doutorado na... Eu comecei a minha vida como pesquisador, como um estudioso do passado colonial amazônico, até que, depois do doutorado e a partir do tráfico no diretório, eu enveredei pela discussão sobre a questão indígena, mas aí numa outra chave, né? Que me tornei hoje eu posso dizer que sou um especialista em educação para as relações étnico-raciais, e a questão que eu venho perseguindo desde o doutorado é o modo pelo qual os povos indígenas são abordados na educação histórica escolar. Uhum. Mas tudo começa com o diretório. Então, eu vim aqui falar sobre o Diretório dos Índios. Eu escrevi uma tese que foi defendida na USP, sob orientação da professora Mary Del Priore, que tem meu eterno respeito e a minha imensa gratidão por ter me permitido realizar esse trabalho. E o diretório me colocou em contato com a temática indígena, que é algo que eu tinha visitado tangencialmente no mestrado, quando estudei a expedição filosófica do Alexandre Rodrigues Ferreira. Então, eu tinha abordado a questão indígena, mas foi no doutorado que eu me concentrei. O meu doutorado, quer dizer, o diretório, ele permite a gente pensar sobre protagonismo indígena. E aí tem três questões que precisam ser levadas em conta quando a gente fala de protagonismo indígena. Primeiro, é que os principais autores dessa concepção que resulta nas noções de protagonismo indígena são os próprios povos indígenas, que desde sempre realizaram escolhas, elegeram agendas, construíram pautas na sua relação com os outros. Mas que, a partir dos anos da década de 1960, eles assumiram uma postura bastante demarcada com relação ao grupo de pesquisadores que os assumiam como objeto de pesquisa, né? Os antropólogos, quando começaram a visitar as aldeias, lá na década de 60, para estudar relações de parentesco, mitos, cosmogonia, etc., os indígenas viraram para eles e falaram assim, não, eu tenho aqui um problema para resolver, e ou você me ajuda com esse problema, ou nada feito. E aí, os antropólogos, primeiramente, eles constataram que os povos indígenas eram agentes atuantes do seu tempo.
E esses povos indígenas, organizados a partir da década de 1970, estabeleceram uma série de demandas que tinham como foco a demanda pelo reconhecimento e pela legalização dos seus territórios. Essa luta principal, ela incorporou uma série de outras lutas por educação escolar diferenciada, luta pelo reconhecimento da sua autonomia e luta também pelo reconhecimento da sua condição de contribuinte ativo na formação nacional. Então, em primeiro lugar, foram os povos indígenas que despertaram os intelectuais para pensar a questão do protagonismo indígena. As duas outras questões, elas decorrem dessa, né? A crítica ao eurocentrismo, que demarca a nossa trajetória histórica e do Brasil, o eurocentrismo, que é as noções de decolonialidade. Eu gosto de demarcar que tanto a crítica ao eurocentrismo quanto a perspectiva decolonial, ela tem origem na ação dos povos indígenas, no caso do Brasil, na ação dos povos indígenas lá nas assembleias que eles realizaram ao longo da década de 1970 na defesa dos seus direitos. Então, uma vez reconhecido que os povos indígenas são agentes do seu tempo, dos seus projetos, das suas vidas, isso provoca alguns desdobramentos no que diz respeito ao conhecimento histórico. O primeiro deles é o lugar que a agência tem na produção do conhecimento histórico. Se a gente for simplificar muito para chegar no ponto essencial da produção do conhecimento histórico, o conhecimento histórico ele trabalha com 3 variáveis: sujeito, tempo e espaço. Dessas 3 variáveis, a mais importante é a variável sujeito, porque o sujeito é quem flexiona o tempo e altera o espaço. O pressuposto aí é de que a ação dos sujeitos que modifica tanto o tempo quanto o espaço. Então, o objetivo do conhecimento histórico é perceber e vislumbrar a ação dos sujeitos, verificando, ou melhor, atribuindo inteligibilidade a essas ações. Ocorre que no Brasil, a maneira como o conhecimento histórico foi se constituindo desde o século XIX entendeu que a agência era prerrogativa do europeu ou do seu congênero, o branco. Então, a historiografia brasileira, ela se concentrou na análise da ação desse sujeito preferencial, o europeu ou o branco. Isso resultou, inclusive, numa categoria que foi cunhada pelo Sidney Chalupé, chamada paradigma da exclusão. O Sidney Chalupé argumenta que a historiografia brasileira ela está pautada num paradigma que exclui todos os demais agentes que não o homem branco e quase sempre da elite. Então, pensar o protagonismo indígena implica numa crítica à historiografia ou ao conhecimento que as ciências humanas foi constituindo ao longo do tempo, que elegeu esse sujeito preferencial. Isso, evidentemente, tem relação com uma série de outras questões que a gente não vai ter tempo de abordar aqui, mas que relacionam o conhecimento nas ciências humanas, em história especialmente, à manutenção de privilégios, de privilégios de uma elite branca do Centro-Sul, e que tem numa narrativa que enaltece a ação do homem branco uma legitimação
das exclusões todas que o Brasil vivencia. Então, pensar o protagonismo indígena implica numa crítica a essa narrativa histórica que foi construída desde o século XIX, a partir lá da contribuição do Adolfo Banhaga, né, o Visconde de Porto Seguro, que repensa duas questões. Essa crítica ela nos obriga a repensar a ideia desse sujeito preferencial e a ideia do nacional como sujeito preferencial da história do Brasil, e demanda também uma crítica à ideia de que a história do Brasil ela tem como objeto principal a nacionalidade. A discussão sobre o protagonismo indígena ela nos obriga a pensar que o conhecimento, especialmente brasileiro, nas ciências humanas, ele vem se voltando, desde que a temática indígena foi eleita como objeto relevante, a pensar identidades, diversidades, diferenças. Então, a ideia de protagonismo indígena tem esses desdobramentos. Ela implica também num outro aporte metodológico, porque ela implica numa busca por esses agentes na documentação disponível. No caso da história, as fontes, os documentos produzidos no período estudado, elas são fundamentais para a produção de conhecimento. Então, você tem que buscar nessas fontes a ação desses sujeitos indígenas. E isso é um desafio. Uhum. Isso é um desafio porque, em boa parte dos casos, esses sujeitos eles não são os autores dos documentos. Mas você precisa subverter os modos tradicionais de análise das fontes para tentar identificar nessas fontes as agendas, os interesses, as pautas desses sujeitos indígenas. E ela também obriga a ideia do protagonismo indígena a você reconhecer os limites. Eventualmente, em função da maneira como a nossa trajetória histórica foi se delineando, você não vai ter essas fontes, você não vai ter acesso a essas agendas, e, infelizmente, vai ter que conviver com isso. Mas, sem documentos, não tem história, ela permanece ainda inalterada. Então, esses princípios, eles orientaram a minha abordagem do Diretório dos Índios. A minha tese, o meu estudo sobre o Diretório, ele buscou perceber a agência dos povos indígenas na construção e na concretização do Diretório. Isso, àquela altura, tinha um aspecto original. Por quê? Porque o Diretório dos Índios ele é uma política indigenista, formulada na década de 1750 e que tinha por objetivo regular a liberdade dos índios. A política portuguesa para as suas colônias americanas estabeleceu que os índios seriam livres, ou seja, isentos da escravidão. E, para isso, foi criada uma lei, em 1755, que é reconhecida como a Lei de Liberdades dos Índios. Essa lei estabelecia que os índios seriam livres doravante, que eles seriam reconhecidos como súditos do monarca português e que eles teriam todos os privilégios que os súditos do monarca gozavam. E que eles não poderiam sofrer
limitações em função da sua condição indígena. Essa lei foi formulada pelas autoridades imperiais lá em Portugal. E, para implementar essa política, o Sebastião Zé de Carvalho Melo, o futuro Marquês de Pombal, ele havia enviado o seu irmão, Francisco Xavier Mendonça Furtado, para o Grão-Pará, em 1750, para implementar estas políticas, uma série de políticas, inclusive a política indigenista. Ocorre que, quando o Mendonça Furtado chega no Pará, ele começa a escrever para o irmão, o Marquês de Pombal, dizendo assim: olha, não vai rolar. Não pode ser assim. O que você está pensando não vai poder se concretizar como você imagina. Porque a realidade aqui é outra. Ela não corresponde às suas ideias. A gente vai ter que fazer uma série de ajustes. O Mendonça Furtado, em função do contexto local. Ele começa a perceber que todas aquelas diretrizes que a metrópole valorizava, elas eram vividas de outra forma no território do Grão-Pará, que hoje a gente chama de Amazônia. Então, Mendonça Furtado, ele foi construindo, ao longo da década de 1750, uma série de dispositivos legais que tentavam regular o princípio da liberdade que o Pombal pretendia implementar com o que era possível diante da realidade local. O Diretório dos Índios, ele resulta da necessidade de adequar a lei de liberdades aos limites que a realidade impõe. O Diretório, então, ele vai estabelecer como princípios para o exercício dessa liberdade o domínio da língua portuguesa, o convívio com os colonos portugueses e o trabalho como uma atividade pedagógica. A ideia aí não é diferente da ideia de civilizar os povos indígenas. A diferença é que o Diretório dos Índios ele vai estabelecer um princípio de civilizacional que é laico, ao contrário do princípio adotado pelos missionários, que era o princípio da catequese. O Diretório ele também vai ter um outro objetivo. Né? Junto com a Lei de Liberdade dos Índios, ele pretendia acabar com a tutela dos missionários sobre os povos indígenas na região que hoje a gente conhece como Amazônia. Os missionários, especialmente os jesuítas, tinham o monopólio do trato com os povos indígenas. Então, o Estado português ele decidiu terminar com esse monopólio e queria substituir os missionários. A Lei de Liberdades e o Diretório dos Índios, eles eram percebidos pela historiografia até aquela altura em que eu construí o meu trabalho como duas políticas metropolitanas. A ideia era de que tanto a Lei de Liberdades quanto o Diretório dos Índios foram formuladas em Portugal e elas tinham como fatores estruturantes os interesses da metrópole na América, especialmente a partir da perda das sucessões portuguesas em África e na Ásia. Então, isso significava maior atenção ao espaço americano. Se atribuía também como influência para a construção do Diretório
a filosofia ilustrada, a ideia da laicização, do reconhecimento do gênero humano, etc. E a genialidade do Marquês de Pombal. Então, a historiografia que havia até aquela altura sobre o diretório, ela entendia o diretório como uma lei pombalina, demarcada pela genialidade do Pombal, pelos interesses metropolitanos e pela influência do iluminismo. E, da mesma forma, quando a historiografia se ocupava com a execução do diretório, ela entendia o diretório como um reflexo da lei. Ela entendia que a sociedade colonial amazônica, a partir da promulgação do diretório, viveu aquilo que a lei estabelecia. Então, com base nessa produção historiográfica e na ideia de reconhecer o protagonismo indígena, é que eu construí a minha tese. A primeira coisa que me fez contrariar a historiografia e a reconhecer o protagonismo indígena foram os arquivos. Eu tive o privilégio de ter um gap de 4 anos entre o mestrado e o meu doutorado. E nesses 4 anos, estando em Belém, eu virei um rato do Arquivo Público do Estado do Pará. O Arquivo Público do Estado do Pará tem um acervo preciosíssimo sobre o cotidiano amazônico. Então, há uma série de documentos que são produzidos pelos moradores locais, que cumpriam funções administrativas e que dão conta de uma série de dimensões da vida amazônica. Tanto as questões sociais, econômicas, quanto administrativas. Essa documentação que eu pesquisei entre 1750, que é a chegada do Mendonça Portela, até 1798, me fez primeiro considerar o seguinte: primeiro, considerar que os povos indígenas não foram agentes passivos nem na elaboração da lei e nem na sua execução. E o segundo é que a lei do diretório ela não é uma lei pombalina, é uma lei colonial. Ela foi construída em função da realidade colonial e não dos princípios ilustrados ou da genialidade do Pombal. O principal autor da lei do diretório não é nem o Pombal. O principal redator, melhor dizendo, autor não. O principal redator é o Francisco Xavier Mendonça Portela, que é o cara que estava lá no Grã-Pará, administrando todas as disputas, todos os conflitos. Mas os autores são aqueles que faziam parte daquela sociedade amazônica. Os povos indígenas, os moradores, os colonos, são esses que constroem não apenas o texto do diretório, mas também dimensionam a concretização daquele princípio legal em relações sociais. Esse trato com os documentos me fez estabelecer o questionamento que organizou o meu estudo. Primeiro, um questionamento para a historiografia. Por que a historiografia pensa o diretório sempre como uma lei pombalina? E por que a historiografia pensa o diretório, o exercício da lei, como um reflexo do que os 95 parágrafos do diretório dispõem? Esse questionamento me fez me ocupar com uma questão que é muito cara para os historiadores, que é a contextualização. E aí, qual é o contexto do diretório? O contexto ou é a questão colonial? A documentação me fez ver que
a realidade colonial, o cotidiano da colônia, as relações, os conflitos, as negociações, é que foram determinantes, tanto para a autoria do diretório quanto para a sua execução. A documentação também me fez reconhecer os sujeitos amazônicos e as suas experiências como os fatores estruturantes, tanto da elaboração da lei quanto da sua execução. E isso é que determinou o acordo conceitual que eu adotei para lidar com essas questões. Dois autores foram fundamentais. Um é um autor chamado Georges Boudin. O Georges Boudin escreve um livro chamado A Multidão na História. E um dos desafios do Georges Boudin, ele quer entender os movimentos de multidão da Idade Moderna, e ele constata que essa multidão ela não escreve os documentos, mas ele percebe que ela está presente nos documentos a partir das suas ações. O Georges Boudin foi fundamental para eu poder reconhecer as ações dos povos indígenas numa documentação que não era da autoria dos povos indígenas. A multidão na história. E o outro foi o Edward Thompson, com o seu conceito de experiência. O Thompson, eu havia lido na graduação, e um dos textos dele marcou a reflexão que eu fui desenvolvendo como historiador ao longo da minha vida. Ele tem um texto chamado, que é uma pergunta, Luta de Classes sem Classes, em que ele assume a classe não como resultado de uma equação que identifica os atores de determinada relação de produção, mas como uma experiência no tempo. É uma experiência no tempo que vai situando o sujeito no lugar social que ele ocupa. Sem essa experiência do tempo, o sujeito não se situa no seu lugar social. Então, o conceito de experiência é fundamental para eu poder perceber a experiência dos sujeitos indígenas antes da elaboração do diretório e durante a execução do diretório, para eu poder perceber como é que essa experiência informa a elaboração da lei e a sua execução. Foi também, para mim, importante um autor que eu gosto muito, que é o Mikhail Bakhtin, que me permitiu perceber, ler a documentação, perceber como é que os diferentes documentos ali eles dialogavam entre si. Então, o meu objeto da tese foi a experiência colonial que resulta na lei do diretório e numa experiência do diretório. E os sujeitos que eu com os quais eu me ocupei foram os povos indígenas, os moradores e as autoridades coloniais. Eu pesquisei uma montanha de documentos. A gente brinca em história que historiadores da colônia, eles efetivamente eles tiram leite de onde não sai, porque a oferta de documentos ela é escassa, então você tem que trabalhar com um volume muito grande de documentos para poder coletar evidências suficientes que constituam os seus argumentos. Então, esse imenso volume de documentos me permitiu estabelecer uma tese, ou seja, um modelo explicativo sobre o diretório. Esse modelo explicativo, eu vou apresentar para vocês em 3 dimensões. A primeira, no que diz respeito à elaboração do diretório. O que a documentação disponível nos arquivos portugueses, e especialmente no arquivo português, me permitiu constatar que o diretório ele é uma lei colonial, ou seja,
ela é uma lei construída na colônia, lá no Grã-Pará, no território que hoje a gente reconhece como Amazônia, em função do contexto americano. Foram as relações que foram percebidas ali, envolvendo povos indígenas, envolvendo moradores, envolvendo autoridades administrativas, em função das relações sociais e econômicas que esses três grupos vivenciavam, que resultou na lei do diretório. Então, a autoria ela é compartilhada por esses sujeitos amazônicos. Eu recuso a ideia de que o diretório ele é uma lei pombalina e de que é uma lei de influência iluminista. Se o pombal e o iluminismo participam da construção da lei, participam de modo tangencial. O que é determinante mesmo ali é a experiência amazônica. Essa experiência que influencia a elaboração da lei, ela também é percebida na execução dessa lei. Quando você analisa a documentação disponível, especialmente no Arquivo Público do Pará, entre 1757 e 1798, você percebe que os povos indígenas aldeados nas diferentes povoações criadas a partir do diretório, eles constroem uma interpretação muito particular da lei, muito particular do que é liberdade e muito particular da sua importância para a sociedade colonial. A lei do diretório ela transforma todos as antigas aldeias missionárias em vilas ou povoações e cria outras povoações. E essas povoações elas são ocupadas por povos indígenas, por colonos e autoridades coloniais. Só que os povos indígenas eles ocupam nessas povoações um lugar distinto. Eles são autoridades coloniais também. O diretório reconhece a chefia indígena como uma autoridade na figura do principal indígena. Os povos indígenas são vereadores, sargentos, eles cumprem papéis dentro da estrutura administrativa das povoações. E, ao exercerem esses papéis, eles vão imprimindo no dia a dia das povoações uma chave que, em parte, está presente no diretório, mas que, em parte, subverte o diretório. Subverte o diretório porque o diretório ele é a expressão de uma tensão entre interesses dos povos indígenas, interesses dos moradores e interesses das autoridades administrativas. No cotidiano das povoações, os interesses dos povos indígenas eles ganham preponderância. Eles são mais evidentes. E, então, as disputas e as agendas dos povos indígenas elas ficam mais à vista quando você analisa esse cotidiano das povoações. A segunda dimensão é que a concretização do diretório ela não é um reflexo da lei, ela é um reflexo das tensões que pautaram a construção do diretório. A demanda dos povos indígenas por autonomia, a demanda por manutenção dos seus modos de vida, a demanda por participação efetiva nas decisões que afetam os seus destinos, ela vai pontuar também o exercício da lei do diretório. E muitas das práticas dos povos indígenas, elas se confrontam com o projeto colonial. Então, a concretização do diretório ela não é um reflexo da lei. Aliás, é meio... Melhor,
Quando a gente pensa que a historiografia brasileira ela elegeu um sujeito que é um homem branco europeu e seu descendente como sujeito da história e exclui os outros, a gente entende por que, durante muitos anos, a historiografia entendeu que o exercício da lei do diretório era um reflexo da lei. Por quê? Era a vontade do homem branco. Como os demais sujeitos eles não são agentes, a única coisa que eles podiam fazer era obedecer, era responder ao estímulo que o homem branco deu por meio da lei. Quando a gente reconhece que outros agentes estão também sujeitos da história, a gente verifica que não tem como uma lei ser, quer dizer, o exercício de uma lei ser um reflexo do que ela pressupõe, do que ela predispõe. Né? Porque esses outros sujeitos, eles também são agentes. Isso fica muito evidente quando a gente reconhece o protagonismo indígena tanto na elaboração quanto na execução da lei do diretório. O Mendonça Furtado, quando ele chega no Pará, ele descobre, surpreso, que os povos indígenas eles têm vontade. Então, ele, no exercício da governança, ele é recebido pelos povos indígenas. Ou melhor, ele recebe lideranças indígenas e essas lideranças indígenas apresentam para eles demandas e negociam. Então, essas demandas, essas agendas e as práticas desses povos indígenas no trato com a floresta, no trato com as atividades econômicas, passam a ser consideradas pelo Mendonça Furtado na elaboração do Diretório do Índios. Mas é na experiência do Diretório que a gente percebe o protagonismo indígena de maneira mais evidente. A primeira questão é que os povos indígenas eles tinham uma interpretação própria do Diretório e da Lei de Liberdade. Isso pode ser percebido em 3 questões. Quando a gente pesquisa a documentação sobre o passado colonial amazônico, uma categoria que está sempre presente na documentação é a categoria descimento. O que é descimento? Descimento é a transferência de um povo indígena do seu território para o território colonial. O protagonismo indígena ele fica evidente no trato do descimento quando os povos indígenas eles estabelecem a possibilidade de descer em função das suas agendas e não do interesse colonial. Uma agenda que concorreu para muitos descimentos é que, em função das relações entre os povos indígenas e das guerras mantidas entre eles, muitos povos indígenas que se viram fragilizados em função do fracionamento de aldeias ou do trato com os moradores, com os colonos, eles entenderam que descer para uma unidade colonial era mais garantido de permanecer no seu território. Que na sociedade colonial, na unidade colonial, eles teriam proteção, teriam acesso a condições de reprodução das suas vidas. Uma outra agenda que a gente percebe quando dá conta dos descimentos é que a dinâmica dos descimentos foi subvertida por muitos povos indígenas para dar conta não da sua transferência para uma unidade colonial,
mas para a sua permanência no seu território. E quando a gente fala de descimento, a gente está falando de um trato que demora alguns anos, porque ele obedece ao regime de cheia, onde você pode navegar. Então, vai alguém lá para tentar convencer uma comunidade indígena a descer. Vai neste ano, nesta cheia. Vai cheio de dádivas, presentes, para lá, trata com as chefias, e as chefias dizem assim, volta no ano que vem. Volta na próxima cheia, que eu vou conversar aqui. Na próxima cheia, o sujeito volta, traz tudo aquilo de novo. E o sujeito me falou assim, não, agora apareceu um problema. Volta na próxima cheia. E nesse volta na próxima cheia, ele fica 5, 6 anos garantindo utensílios, provisões para se manter no seu território e não para descer. Uma outra questão que permite a gente perceber o protagonismo indígena é na inserção nessa sociedade colonial. Depois de um tempo lá que a chefia decidiu, a chefia decide descer. Mas ela não desce sem nada. Ela negocia. Eu desço para a unidade colonial. Agora eu quero saber o que eu vou ter lá. Ele quer garantia da manutenção da autoridade que ele tem na aldeia, também na povoação. Ele quer a extensão dessa autoridade para os seus apaniguados, seus filhos, cunhados, genros, etc. Ele vai criando aquela distribuição de cargos. Essas chefias indígenas elas vão garantindo que a sua clientela, vou utilizar essa palavra, tenha a manutenção, a ampliação do seu poder, uma vez inserida na sociedade colonial. E outro fato que a gente percebe nos 40 anos de exercício do diretório é que a chefia indígena na povoação ela tende a ser transmitida de pai para filho. Pai, ele transmite para a sua prole aquela aquele cargo e os privilégios que ele detém. Uma terceira e última dimensão para tratar são as fugas. Durante muito tempo, a historiografia ela entendeu a fuga como uma recusa da experiência colonial. Isso tanto quando a gente pensa na escravidão, na escravidão de homens e mulheres africanos ou seus descendentes aqui ao longo do período colonial, mas também no que se refere aos povos indígenas, tanto em aldeias missionárias, quanto especialmente no diretório. Então, a cada vez que a historiografia dedicava uma fuga, ela dizia assim, olha, ele está recusando o diretório. Só que a documentação eles permite perceber que fuga é essa. Então, quando você observa as fugas dos povos índios, dos indígenas, das aldeias, das povoações do diretório, na maior parte do caso, aqui, quando estou falando assim, na maior parte, assim, a imensa maioria, assim, mais 8 em cada 10 casos, o sujeito não foge da povoação para voltar para o seu território colonial. Ele foge de uma povoação para outra. E ele não foge em qualquer situação. A fuga tem uma lógica. Um número grande de fugas se devia à própria às relações do indígena que foge. Então, são muitos os casos do indígena que foge de uma população para outra porque ele estabeleceu uma relação afetiva numa outra povoação. Então, ele quer sair da povoação porque ele quer viver aquela relação afetiva.
não são poucos os que estabelecem relações afetivas em várias povoações. Então, ele está sempre fugindo de uma povoação para outra, porque ele tem uma mulher em cada uma das povoações. E ele não pode ficar parado numa só. A economia da vida dele exige essa circulação. Agora, a maior parte das fugas diz respeito à compreensão dos povos indígenas da dinâmica do diretório. E a se protegerem dessa dinâmica sem sair da unidade colonial. Então, a economia do diretório ela estava dividida em duas principais atividades. Uma era a extração das drogas do sertão. A extração das drogas do sertão ela era realizada durante uma parte do ano, levava 4, 5 meses a expedição das drogas, e ela implicava na permanência desses povos indígenas durante muito tempo na floresta, recolhendo e beneficiando os produtos. Essa atividade era uma atividade muito requerida pelos povos indígenas, porque elas permitiam autonomia. O cara que chefiava a expedição das drogas, ele estabelecia uma feitoriazinha ali onde iam sendo acumulados os produtos recolhidos e beneficiados, mas os povos, os indígenas que participavam da expedição, eles tinham autonomia. O cara chegava lá, a feitoria aqui, volta com o produto. Então, nisso, quem participava das expedições, eles tinham autonomia para recolher o que eles tinham que entregar para o cabo lá da canoa, mas eles também recolhiam para resolver uma economia própria. Então, ninguém fugia as fugas para a expedição elas eram muito limitadas. Durante a expedição, o sujeito também decidia que ia embora. Mas as fugas, o maior volume de fugas ocorria em relação a duas outras atividades que os colonos eles estavam obrigados, que é as atividades do Estado para trabalho em expedições para o Mato Grosso e para a construção da fortaleza de São José de Macapá. E os povos indígenas, as portarias que designavam os trabalhadores para essas duas atividades, elas chegavam numa determinada época do ano. Então, quando essas portarias estavam para chegar, muitos moradores, muitos indígenas das povoações fugiam. Eles fugiam para voltar logo depois que a organização daquele trabalho foi concluída. E aí está claro por quê. Porque ninguém queria ficar carregando pedra em São José de Macapá para construir a fortaleza, sem nenhuma autonomia, distante da família, e um trabalho muito perigoso que, não raro, resultava em morte. E também ninguém queria ficar 6 meses descendo os rios para chegar em Cuiabá. Então, se a minha memória não me falha, 17 cachoeiras, que significava que uma expedição envolvendo 400 indígenas tinham que todo mundo sair da canoa, carregar a canoa, desocupar a canoa, transportar a canoa, carregar a canoa de novo. 17 meses. Ninguém queria fazer. Então, quando chegava esse período, os povos indígenas, muitos fugiam. Mas passado, o cara que trouxe a portaria foi embora, todo mundo voltou. E também as portarias para uma outra possibilidade é eles serem distribuídos pelos moradores para trabalhar nas roças dos moradores. Também sabia qual é o período que chegavam essas portarias e todo mundo, quem podia, dava um jeito na vida durante algum tempo, mas depois retornava para a povoação. O retorno para a povoação, ele, no meu entender, evidencia não uma recusa do diretório,
mas um ajustamento do diretório às agendas dos povos indígenas. Eu vou ficar aqui, mas não vou ficar aqui como vocês querem. A pauta é minha. Então, o Diretório dos Índios ele me permitiu, concluído o estudo, a consolidar a ideia de que os povos indígenas, de que o protagonismo indígena é uma categoria que merece maior cuidado da produção historiográfica e merece o nosso reconhecimento como objeto de pesquisa, porque ela permite uma crítica à produção historiográfica e eu gosto sempre de lembrar. Essa historiografia brasileira, construída no século XIX pelos sócios do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, obedeceu à pauta da elite escravista do Império Brasileiro. Então, criticar essa perspectiva que desconhece agentes, não só indígenas, afrodescendentes, mulheres, Migrantes, refugiados, não apenas um compromisso científico, mas ético. Não dá para achar que essa narrativa que só reconhece o Brasil quando chega à Idade Moderna e reconhece o Brasil como resultado da expansão ultramarina e os heróis nacionais como aqueles provenientes da Europa ou seus congêneres aqui, essa historiografia precisa ser não só criticada, mas recusada. E eu estou velho bastante, posso dizer isso, desprezada, porque não é nem bonito isso. Né? Uhum. Então, a temática indígena ela tem esse mérito. Né? E eu tenho perseguido essa temática depois desse estudo sobre o diretório, que me permitiu aprender sobre a questão indígena na investigação da temática indígena na educação escolar. Eu agora fico à disposição de vocês para... Uau, excelente. Muito grato pela generosidade de compartilhar o teu percurso de pesquisa, de construção dessa tese. Antes de fazer qualquer pergunta, eu vou só clarificar para o pessoal que está online e vou abrir agora a sessão de perguntas. Vou inscrever pela ordem, mas quem quiser já fazer uma pergunta que está aqui presente, pode fazer. Quem estiver lá, vai levantando a mão que eu vou anotando aqui a ordem, tá joia? Rafa. Primeiro, bom dia, queria agradecer pelo seminário, né, pela fala. E aí, trazendo algumas questões, mas eu acabei de receber meu doutorado, né, trabalhei no Rio Negro lá também, então esse tema de diretor é bastante presente na bibliografia, tanto historiográfico, mas também na antropologia. Aí, pensando na questão mais do debate antropológico, estava lembrando de um texto, um trabalho, bom, de uma antropóloga chamada Mary Stratton, que trabalha na Melanésia, ela tem os limites da autoantropologia. Agora, não sei muito bem o nome, mas é algo nesse sentido que ela começa a refletir sobre alguns trabalhos dentro da antropologia, né? Ela vai trazer duas questões, né? Entre elas, ela vai tratar assim ela coloca um caso na década de 70 lá dos estudantes na Melanésia e estavam questionando o colonialismo dos europeus indo para a Melanésia e fazendo pesquisa trazendo dados de turno, né? Então, tem toda uma reflexão sobre o retorno do trabalho antropológico na Melanésia e também ela traz um outro exemplo de uma revista chamada Essex, lá na Inglaterra, que ela trabalhou. Mas, em algum momento, ela vai tratar assim. Bom, então, nós vamos tratar desses estudantes melanésios que já foram tocados pela sensibilidade ocidental e vamos pensar nos melanésios, que são os aldeões, os hackers, né, no caso, que são aqueles povos que a gente pode pensar que seria a ideia de retorno ou não de uma produção acadêmica, de coisa desse nível, né?
Aí eu fiquei pensando que esse trabalho também é da década de 70, né? Estava falando dessa questão do protagonismo da década de 70, né? E aí eu fiquei muito pensando nesse texto, vai trazendo do Rio Negro, né? Da década de 70, porque você tem ali depois, assim, muito forte no Rio Negro, narradores indígenas, são coleções, estão aí com 8 edições, trazendo várias narrativas dos povos indígenas, falando desde questões cosmológicas, históricas, de determinado plano, né? Mas se for pegar no século XIX, o Irmão Stradelli, que era um italiano, Conde, fez vários relatos indígenas da época do Paris e quais, eles tinham um Maximiliano, que era um indígena, que eram tratados como tradutores, né? Então, você tem ali no começo dessas expedições sempre a figura do tradutor. Esse Maximiliano, ali mais para a década de 70, você tem o Rachel Domatov, que era um austríaco, né? Ele trabalhou vários anos com Antônio Guzmán, que era um indígena de Sana, que ficou lá na Universidade de Los Angeles. Ele ficava lá comentando mitos e discutindo, né? O Antônio Guzmán é uma figura interessante, porque ele saiu, ele morava numa região de Igarapé, lá na Colômbia, e depois foi transitar e morar no centro urbano na Colômbia, e ficou vários anos trabalhando com o Rachel Domatov, né? Mas sempre essa figura veio como se fosse ele fazendo traduções, né? Então, vou falar, esses sujeitos são sujeitos aculturados, esse que era de da década de 70, né? Que tá ali, já não está morando na sua aldeia, está morando ali, então já vão trazendo uma carga de viés, né? Para análise do sistema tradicional, né? Aí a gente chega agora, depois, nesses trabalhos dos narradores indígenas, que aí eu fico pensando até nesse trabalho, nessas questões mais atuais das questões climativas, né? Eu vejo vários trabalhadores, vários trabalhos da antropologia que são feitos com indígenas, com seus avós, com seus pais, com pessoas da sua família, né? E aí eu fico pensando dessa questão do protagonismo, mas, por outro lado, também, o que é colocado na literatura do Rio Negro também, várias dessas produções, muitas vezes, eles são, o que acontece? Eles vão estar trazendo, assim, o mundo está mudando, os jovens já não agem mais como os antigos, então vamos escrever um livro para falar como era antigamente, né? E aí, nisso, você legitima a autoridade, as simetrias, né? Que é uma leitura de um determinado pouco sobre a construção e uma cosmologia muito complexa, né? E aí eu fico pensando nessa questão do protagonismo, quando a gente tenta também pensar esse protagonismo nessa escala dos povos indígenas também, ao mesmo tempo que a gente traz essas histórias, eu penso no Rio Negro, tá? Também de como a gente pode lidar com esse risco também, ou com essas limitações, que ali também vai iluminar certas questões e também vai trazer certos apagamentos, né? Fico pensando nessas questões muito fortes lá do Rio Negro, das assimetrias entre os povos indígenas. Então, quando vai trazer uma discussão do livro, vai trazer uma visão, uma perspectiva do seu plano, e trazer o que era uma vida tradicional no passado, para mostrar para os seus jovens aprenderem como é que era uma regra de etiqueta, né? Aí eu fico pensando assim, muito na leitura também dos arquivos, como é que você se deparou também, que são várias épocas, né? Porque esse período do Marquês de Pombal, você falou que tinham indígenas vereadores, tinham indígenas em diferentes posições, e, por outro lado, também os indígenas tinham, alguns, né, eram senhores de escravos, né? Não tinha aquela grande quantidade, mas podiam ter escravos porque eles eram vazados da coroa portuguesa, né? Eu fico pensando se você conseguiu nesses arquivos também, enfim, são relações mesmo de poder, que, de repente, como é que se fez para proteger esse material? Porque os arquivos, né, vários povos não tinham um relatoral, né? Eles tinham um relatoral não escrito, né? Não sei se foi outra pessoa que escreveu, quem escreveu, né? Esses relatos, quem foi que escreveu as fontes. Eu fiquei pensando nisso muito por causa também de umas inquietudes do meu próprio campo, né? Eu fiquei pensando. E até porque no Rio Negro, né, tem muitos intelectuais indígenas, né? Vários produzindo livros também, e vários já estão no Estado. E aí a gente pode ver hoje que é o prefeito indígena, mas eu fiquei pensando, pô, mas se você for ver até o próprio Alexandre Rodrigues, né, você tem alguns relatos ali já de vereadores indígenas, né? E até ficar pensando assim, será que a gente fica falando desse protagonismo hoje, né? E a gente vê nesse movimento do passado também essa participação indígena, né? Isso me traz questões para o meu próprio campo, né? Queria só por último aproveitar para perguntar também, não sei se cabe, por exemplo, uma coisa, por exemplo, a microhistória, Carlos Ginsburg, o Giovanni Levi, né? Eu fiquei pensando também, porque eles são autores também que estão ali na década de 70 questionando essas grandes narrativas que apagam a história de comunidade, de certos atores, né? E se teria também alguma influência no seu trabalho, esses autores no campo da microhistória também. Eu anotei pelo menos 4 temas, então, assim,
Vou deixar o pessoal reagir e ver se tem mais gente para fazer pergunta na sequência. Pode ser? Com certeza respondo agora. Me pareceu, porque já são 4 coisas que ele trouxe, pelo menos. Assim. Pode ser isso. Eu não sei se eu vou responder todo, mas 2 eu tenho clareza que sim. Uma crítica que me fizeram ao longo da construção da tese, eu sempre tenho que a gente tinha que ir no arquivo, né? Então não estava tudo digitalizado, você tinha acesso, porque era ótimo que você, no arquivo, você encontrava seus colegas. Estavam fazendo pesquisas sobre... Na verdade, quando você encontrava em arquivo, a maioria estava fazendo estudos sobre colônias. Então, estava todo mundo mais ou menos no mesmo universo, e a gente conversava bastante. Então, uma das críticas que me faziam é o seguinte: não, você tem que considerar que, em 1750, os povos indígenas já têm 250 anos de experiência no trato com a sociedade colonial. Eu confesso para você que eu nunca entendi essa ideia. Eu nunca entendi essa ideia porque eu não conheço ninguém que tenha vivido 250 anos. Então, a experiência colonial de 250 anos não significa que todo mundo tenha percebido. Primeiro, que a experiência de geração em geração seja acumulada e que todo mundo perceba da mesma forma. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que me parecia àquela altura, e me parece ainda, que quando a gente fala de 250 anos de experiência dos povos indígenas com a sociedade colonial, parece que os povos indígenas, nesses 250 anos, são sempre os mesmos, eles não mudam, e que a sociedade colonial também. Quando você olha a maneira como os povos indígenas são representados no livro didático, eles são representados como fora do tempo. Eles não têm história, eles nunca se modificam. Então, eles falam as características dos povos indígenas, como se todos os povos indígenas tivessem a mesma característica. E como eles não sofressem, eles não alteram o tempo e não se alteram no tempo. Essa é a premissa. Quando você analisa, por exemplo, no trato com essa documentação do diretório, o que eu fui percebendo é que a experiência no tempo altera todo mundo. Então, o cara que desceu para Portel em 1757 e se tornou principal, o principalato ali era uma maneira de manutenção do poder que ele tinha lá na sua comunidade de origem, nos seus estados de origem. O filho dele já pensa no poder de outra maneira. O filho dele, ele quer ser, você percebe, filho de principais que viram Carlos Canoa, que era uma função muito revisitada, que se tornam principais, que solicitam reconhecimento dos serviços que eles prestaram à coroa, às autoridades administrativas. Isso não quer dizer que eles tenham deixado de ser índios. Serem indígenas, eles continuavam sendo perseguidos e se percebendo como indígenas, inclusive porque era a condição de indígena que garantia a ele aquelas funções. Mas ele não era o mesmo que o pai dele. A experiência que ele viveu dentro da população é diferente da experiência que o pai dele viveu lá na sua comunidade de origem. Em alguns casos, a experiência que esse pai viveu na comunidade de origem também já não era a mesma, porque ele era de uma comunidade tal, houve um racha político, a aldeia se fracionou, o poder que ele tinha antes ele não tem mais, ele tem que pensar em outras alternativas. Né? Então, essa ideia
quando a gente pensa o protagonismo indígena, a gente pensa também que esses sujeitos indígenas, eles vivem mudança. Não tem o indígena estrito senso que pensa da mesma maneira, independentemente do tempo e do espaço. Né? Então, essa é uma questão que o trato da documentação permite a gente perceber. Tem aí uma dificuldade que essa documentação ela é sempre sobre o indígena. Ela te permite ver. Por quê? Porque essa documentação traz, por exemplo, todo ano era preciso ser feita uma devassa sobre o diretor. Então, a gente ouvia lá o ouvidor e ouvia todo mundo sobre o diretor. Então, os principais da população, as pessoas mais importantes, indígenas, principalmente, eram ouvidas. Então, na tradição portuguesa, não é a fala do sujeito, né? Ele disse isso, 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 isso. Mas você vai buscando coerências. Né? Então, você percebe disputas de poder, você percebe demandas em conjunto, né? E isso vai permitindo você identificar quais são as questões que aquela comunidade tem, que são comuns e que estão relativas à sua condição de indígena, daquelas que são eventuais. Agora, as relações de poder envolvendo indígenas e moradores, especialmente indígenas e indígenas, elas são mais evidentes na documentação, porque você percebe disputas por cargos, disputas por direitos sucessórios, você percebe disputas por privilégio, você percebe conflitos envolvendo, por exemplo, populações muito grandes, de novo, como Portela, em que você tinha 5 principais. As disputas eram cotidianas, envolvendo tudo. Casamentos, mulheres, tem de tudo. Né? Então, essas são mais evidências, são possíveis de serem referidas e mostram como que as disputas políticas que eram próprias dos povos indígenas lá nos seus territórios de origem, elas vão sofrendo modificações na população. Porque ali as relações de poder elas são outras. Tem um caso de um descimento em que a chefia indígena ela ficou negociando. E aí, quando decidiu descer, tem que batizar. Só que, quando chegou na universidade, ele quis saber quem é que mandava ali. Tem que saber quem é o... Ele foi falando quem manda ali. E que tem que ir até que chegaram quem manda em todo mundo. Que era o Sebastião falar agora. Quando aqui, é o Sebastião José de Carvalho mesmo. Ele falou assim, pois é, esse nome que eu quero. Então, você tem muitas chefias indígenas que são Mendonça Furtado, Caldas, Carvalho Melo, porque ele vai se apropriando do signo de poder que ele identifica para atribuir poder à sua pessoa e à sua clientela. Então, essas disputas de poder para gerar simetria, elas ficam muito evidentes. Inclusive porque a vida na população ela promove uma ruptura com a vida na comunidade de origem, porque os cargos ali eles são assumidos como que para a vida.
E isso gera crítica toda hora. Com relação à história, eu tenho uma posição como historiador. A primeira delas é que eu entendo, como jornalista, que o estudo da história é para a gente perceber o limite das grandes generalizações. Esse é o primeiro ponto. Eu tenho uma generalização aí em relação a determinado período. Por causa do meu Deus, o mesmo faz com relação a o modelo menor, mas também em relação a outros estudos, em que ele quer, o objetivo dele é verificar os limites das generalizações sobre a forma contraditória. Não é o meu objetivo aqui. Está fazendo. Apesar de eu criticar um modelo explicativo existente sobre o diretório, meu objetivo não era verificar o limite daquela generalização. O meu objetivo era recusar aquele modelo explicativo. E eu tenho uma outra posição. Eu acho que mito de história é para historiador velho. É para historiador velho pelo seguinte: como repórter é um pequeno, você precisa de um conhecimento vertical da documentação. Você precisa ter muitas referências sobre aquele repórter. Isso você não tem com juventude. Você precisa de anos visitando o mesmo artigo para poder estabelecer relações micro entre as questões diferentes, documentos de diversas horas. Não vai fazer isso no início da carreira. Você consegue fazer isso, você tem que morar naquele artigo durante 30 anos, para depois poder estabelecer essas conexões. Eu não era jovem quando fiz a tese, mas eu não era velho. Então, a microhistória não estava no meu horizonte. Tá bom. Obrigado. Eu agradeço. Eu não sei se alguém mais gostaria de fazer uma pergunta, senão eu me inscrevo. Eu não gosto de me inscrever de cara, porque eu tenho o poder de passar a palavra, né? Então eu não gosto de tirar a palavra de ninguém. Não? Laís, diga lá. Nossa encapuzada. Nossa, eu vim até aqui onde é mais quentinho na minha casa e coloquei uma touca. Bom dia. Te ouvindo. Pode falar, Laís. Ah, tá dando para ouvir? Ai, que bom. Tá dando para ouvir bem, vamos lá. Bom dia, queria cumprimentar vocês. Eu perdi o comecinho, da sua fala, querido, mas assim, anotei bastante coisa aqui, e aí eu queria só pontuar uma questão e também pedir para você repetir, se for possível, o primeiro autor que você citou, quando você estava falando da sua análise, antes de falar do Thompson, que eu não consegui compreender, que é dessa reflexão, né, sobre os indígenas talvez não serem os autores da lei, mas estarem presentes, né? Essa inflexão, né, que você faz para entender essa presença indígena, o protagonismo indígena, e pensar essa recusa, né, da experiência colonial, das fugas, né, como essa estratégia, né, esse desejo, né, de não viver isso, e esses deslocamentos serem permeados, né, de povoado a povoado que você trouxe, por relações de afeto, por, né, compromissos, né, talvez obrigações, né, dessas relações, me apresentar, né, na verdade eu sou Laís, sou aí do programa, do ELA, e pretendo trabalhar com mulheres indígenas que se propõem a viver a experiência parlamentar, né, então, e no estudo comparado entre Brasil e México, então a sua pesquisa me provocou muito a pensar, né, que nem todos os indígenas vão querer participar desse processo eleitoral,
mas tem aqueles que querem e existe a recusa, mas também existe outras formas, né, de resistência e protagonismos em outras lutas. Então, queria agradecer, né, parabenizar o LEP, né, por mais essa atividade e, e perguntar também a indicação que você fez do autor que fez essa reflexão. Não sei se eu falei corretamente também, mas é o que eu consegui anotar rapidinho antes de você entrar no Thompson. E é isso, nesse processo, né, de atualização do projeto, então foi muito, muito importante te ouvir. Obrigada. Obrigado, Laís. Laís, obrigado pela pergunta. Eu só não sei, eu anotei o do Jorge Rodin, mas alguém estava com uma máquina aqui, eu não anotei a segunda pergunta. Eu não sei, então, qual que você anotou, porque eu falei até meio... O Jorge Rudé é a referência, Laís. Isso. Oi? Jorge Rudé. Rudé. George Rudé. George, Rudé, R-U-D-E, acento. O livro é A Multidão na História. Pronto, A Multidão na História. Era isso aí que eu tinha. Uhum. E a segunda pergunta que a gente realmente tem dificuldade para ouvir aqui com o carrinho da limpeza descendo pela rampa aqui do Multiuso 2, que faz um barulho de motosserra. Gente, e aqui, para mim, não chegou o barulho. Não, eu sei, mas para nós aqui abafou. Não, então, desculpa. Seria meio que um comentário, né? Se você puder desenvolver um pouquinho mais, né? Então, sobre esse processo, né, dos indígenas se colocarem, se recusarem, quer dizer, à experiência colonial. Eu não sei se essa parte vocês tinham ouvido. Sim. Ou não. Sim? Gente, agora fica falhando um pouquinho. Tá, eu vou falar então de novo, desculpa. Então, seria o seguinte: quando você traz essa reflexão sobre os indígenas se recusarem à experiência colonial, né, fazerem esse movimento das fugas, né, de povoado a povoado, o que mobiliza fazer esses deslocamentos, né, que são as relações de afeto, de obrigações, enfim, que você trouxe a questão das mulheres. Então, aí eu me apresentei, né, falei que eu faço parte aí do ELA, falei da pesquisa que eu pretendo trabalhar com mulheres indígenas parlamentares, que se propõem a viver esta experiência, e como nem todos os indígenas vão querer, e isso, né, não implica, né, isso também é sobre protagonismo em certa medida. Aí eu falei que eu estou atualizando meu projeto de pesquisa, e que a sua pesquisa me provocou bastante, né, nesse sentido, essas indicações também do Thompson, né, do conceito de experiência, que ajuda nessa pesquisa situada, né, então achei muito interessante, e eu acho que é isso, já fiquei com vontade de falar outras coisas que eu não falei, então vou ficar por aqui. Obrigada. Obrigado, Laís. Claro. Laís, olha, muito obrigado. O autor é o Jorge Rudé, e ele é um autor muito importante nessa reflexão sobre o reconhecimento da agência daqueles sujeitos que a historiografia normalmente não visita. Né? Eu não sei se, na minha fala, eu não deixei suficientemente elucidada uma questão. O estudo das fugas dos povos indígenas aureanos, das povoações, me permitiu perceber que essas fugas elas não representavam uma recusa da sociedade colonial, mas sim uma expressão do protagonismo indígena, uma vez que essas fugas elas dão conta de uma interpretação dos povos indígenas sobre a liberdade que eles tinham e uma afirmação: eu fico aqui, mas não vou ficar da maneira que vocês estão estipulando. Por isso que isso fica evidente quando ele foge, mas ele não foge para a sua comunidade de origem, ele foge de uma povoação para outra, ou foge quando
ele não quer assumir aquela demanda que a autoridade colonial está tentando impor a ele. Eu quero trabalhar. Não, eu posso trabalhar, mas eu não vou carregar pedra em São José de Macapá. Eu posso trabalhar, mas eu não vou ficar carregando canoa até Cuiabá, pegar uma doença aí pelo caminho. Ele, ao fugir de uma povoação para outra, em determinadas circunstâncias, ele está situando que ele quer manter as práticas sexuais e afetivas que ele traz da sua comunidade de origem. Ele está pontuando que ele tem autonomia para definir que trabalhos ele quer fazer. Ele está estabelecendo uma gramática da experiência dele no diretório. E isso é a expressão de protagonismo. O que o diretório me ajuda a pensar, Laís, é que não é protagonista apenas quem assume uma função política, administrativa, mas é quem, por meio, o protagonismo ele pode ser percebido nas ações e nas escolhas dos sujeitos. Eventualmente, o indígena que não quis ser principal, não quer dizer que ele não tenha sido protagonista. Mas o fato dele optar para ir para a extração das drogas, porque ele vai ter 6 meses para fazer o que ele quiser da vida, sem ninguém olhando para ele, é a expressão do seu protagonismo. Ainda que ele não tenha assumido nenhuma função administrativa ou política, ainda que ele não tenha confrontado ninguém, recusado ninguém, ou, eventualmente, matado ninguém, porque isso também ocorria. Né? Tem um caso na documentação que eu conto sempre. Aliás, a última vez que eu falei em sala de aula, eu me arrependi. Mas... que não se repetindo aqui. Não, eu não me arrependi de ter falado naquela sala de aula, mas está lá na documentação. Né? Um grupo de indígenas estava levando um padre de um lugar para o outro. E um dos remadores tinha várias mulheres. E ele vivia fugindo de uma coisa para outra, de uma povoação para outra, para as mulheres dele. E o padre lá falando para ele que ele não podia ter, que era pecado, que era isso, que era aquilo, que era aquilo outro, que era... O indígena tomou uma decisão, pegou o remo, sentou na cabeça do padre, matou o sujeito, pulou na água e fugiu. Esta ação limite, ela não é a única expressão de protagonismo. Os outros que não deram a remada no padre e que continuaram tendo 5, 6 mulheres, quantas o poder econômico deles permitia, tinham também protagonismo. A gente tende a olhar para o extremo, mas nem sempre a resposta está lá. Muitas vezes a resposta está em quem não levantou o remo na cabeça de ninguém. Mas pensou. Pensar, deve ter pensado. Ou até aprendeu. É melhor não falar das minhas mulheres mais. Né? Tudo isso é protagonismo. O problema é que era muito difícil, porque como os diretores eventualmente se comunicavam e como tinha as visitas de correção, às vezes dava para... E depois tem uma coisa também. E aí, o que eu vou falar agora não é como historiador, né? É como gente. Tá? A língua da gente não cabe na boca. Né? Então, é óbvio que o cara está falando. O cara falava. É óbvio que ele falava. Ele falava porque, primeiro, que não era uma questão escusa. Ele tinha que dar conta desse compromisso, ele tinha que levar, ele tinha um ritual a serem feitos, ele tinha que dar conta ali, dar conta lá, dar conta lá. Isso era normal, ele não tinha que esconder de ninguém, ele não escondia de ninguém. Né? Então, todo mundo sabia. O problema era que o padre tinha um problema com isso. Sim. E o diretor também, porque se ele se deslocava o tempo inteiro, ele não tinha como cumprir
as obrigações que o diretório previa para ele ali naquela relação. Eu gosto também de contar também, Laís, o caso de uma indígena que eu encontrei na documentação. Eu já contei essa história, o Taveiro já conhece. As povoações, elas tinham um diretor e tinham um pároco. O pároco era responsável por ensinar a ler e a escrever. Nem todos os párocos sabiam ler e escrever, mas, enfim, a função deles era essa. E aí o pároco foi para uma povoação, e os párocos tinham alguns indígenas a seu serviço. Indígenas para realizar os trabalhos domésticos, para trabalhar na roça, para pescar, para remar canoa. Uma dessas indígenas se amancebou com o padre, teve filho com ele. O padre foi para outro lugar, a índia ficou, veio outro padre. Ela se amancebou com esse outro padre, teve filho com ele. Aí o padre foi embora, veio outro padre, ela fez a mesma coisa. E eu fiquei pensando nessa índia, porque na documentação, o cara que escreveu, ele falava do caráter dessa indígena. Ele condenava a indígena. Só que quando você olha para o contexto em que esta mulher estava, ela tomou uma decisão política. Qual foi a decisão? Tendo amancebado, eu vou utilizar aqui a palavra que está na documentação, tá? Amancebada ou amaziada, enfim, sendo companheira lá do padre, ela tinha algumas coisas. Primeiro, ela tinha gente a seu serviço. Ela tinha gente para plantar, gente para pescar, gente para deslocar ela e para fazer diversos afazeres. Então, ela tinha um lugar assimétrico na sociedade. Depois, os filhos dela teriam garantia de educação, provisão e, eventualmente, podiam assumir lugares que prole proveniente de um outro casamento não poderia. Então, esta mulher, sem ter assumido nenhum cargo, ela exerceu uma função de poder. Aliás, não são raras, na documentação, você eventualmente encontra denúncias contra mulheres indígenas que estabelecem uma relação afetiva ou com o diretor, ou com o pároco, e que, em função disso, exercem poder. E aí os outros indígenas reclamam. E essa mulher, ela não teve cargo, essas mulheres não tinham cargo nenhum, mas mandavam que nem... Então, o que a noção de protagonismo nos permite é buscar essas ações de afirmação e de alteração do tempo e do espaço. Foi estimulado o casamento de colonos com indígenas. Sim, também tinha esse lado de parentesco dos dois lados, né? Sim. Você tem vários, até alguns relatos de descendentes que falavam várias línguas indígenas, né? E por isso elas estavam tanto o parente indígena quanto os colonos, né? Isso também agilizava questões de negociações, né? Dos dois lados. Sim. Em 1754, se não me engano, é estabelecida uma portaria que incentiva o casamento de soldados com indígenas, com mulheres indígenas, não o inverso. Na verdade, é da tropa, né? E tanto faz, esse sujeito é soldado, é cabo, enfim, é da tropa. Quem casasse recebia alguma coisa como um enxoval, recebia um loja interna, recebia ferramentas, recebia isso e aquilo. Mas essa política, a ideia ali era de que o casamento seria um recurso civilizatório. A ideia de que o pátrio poder se exerceria, a mulher falaria português, os filhos teriam os costumes do pai. Só que o Alexandre Rodrigues Ferreira, quando chega lá 30 anos depois,
ele descobre, ele afirma o seguinte: olha, aqui está ocorrendo o contrário. Porque, ao invés do pai aportuguesar a família, ele está, e ele usa essa, uma categoria parecida, ele está se indianizando. Né? Bem, era a meio ingenuidade da legislação. Sim. Vamos lá? Mais alguém, pessoal? Então, minha vez. Eu achei impressionante, assim, Mauro, como a tua pesquisa permite a gente sentir, te ouvindo, movimentando a nossa própria narrativa implícita sobre a historiografia, sobre os povos indígenas, sobre a política indigenista, né? Coisas que, às vezes, em aulas, em experiências de pesquisa, a gente fala, mas a gente não vê acontecer, né? E você trouxe exemplos muito vívidos que permitem a gente perceber como a gente carrega preconceitos que a nossa historiografia nos construiu, né? Nos relegou, assim, e a gente é, de certa maneira, inconsciente disso, né? Com relação à política indigenista, ao protagonismo indígena e ao funcionamento das leis, né? Eu acho que a segunda coisa que me causou, derivada dessa primeira, foi perceber que até hoje a gente se relaciona assim com as leis, né? Nós, como estudiosos e pesquisadores das políticas indigenistas, pega o exemplo do caso do marco temporal, a gente continua achando que isso é uma questão de homem branco decidir, de homem branco pensar, né? E a gente faz todo um ativismo indigenista em direção a esse homem branco, né? Assim, e os indígenas o tempo todo dizendo: nós pensamos tudo isso que vocês estão discutindo aí de outra maneira, né? Até o ponto em que eles são levados ao STF para uma mesa de conciliação e eles se recusam a participar daquela mesa porque eles percebem a unilateralidade da coisa. Mas, para além dessa cena política, eu olho para a cena acadêmica, intelectual e crítica, eu não vejo também surgindo uma compreensão mais complexa do quadro, né? Do quadro vivido da experiência colonial que os indígenas têm até hoje, né? Então, a segunda coisa, quando a gente começa a desmontar a narrativa que a gente aprendeu com a nossa historiografia e a gente começa a abrir espaço para um protagonismo mais complexo e polivalente dos sujeitos que estão ali participando da política interétnica, a gente começa a perceber também que o que vai resultar desse processo de revisão das leis que foram estabelecidas para o reconhecimento das territorialidades indígenas, tá? É também uma construção dos povos indígenas no seu protagonismo nos territórios, né? Das reivindicações que têm feito, né? Coisas que, isso certamente eu vou me arrepender de falar, né? Mas coisas que eu já escuto há muito tempo observando esse campo, que são os agricultores familiares, protagonistas ali do MST, como é que eu posso dizer? Pequenos fazendeiros, não necessariamente a grande monocultura, mas proprietários rurais com alguma posse, não são pessoas despossuídas ou desprivilegiadas, todas dizendo: se a gente continuar demarcando terra indígena, a gente vai parar onde? Porque, assim, eles continuam reivindicando terra, né? Então, assim, e a gente não está falando só do contexto amazônico, a gente está falando do contexto do restante do país. Eles estão o tempo todo avançando. Essa é a sensação que você tinha até ali no começo dos anos 2000, né? De que, olha, esse negócio não vai parar nunca, esses indígenas vão... Aí a famosa frase do Gilmar Mendes, esses indígenas vão reivindicar Copacabana, né? E a legislação que está colocada aí vai permitir isso. Então, isso mostra, né, que as leis, a política indigenista, ela é permanentemente interpretada, reinterpretada e negociada, né? Então, acho que essas são as minhas primeiras reações, assim, te ouvindo, e aí eu não pude deixar de voltar para a minha própria pesquisa. Eu comecei minha experiência antropológica com os tapuios do Carretão, que são
descendentes do aldeamento de Pedro III do Carretão, aqui em Goiás, né? Agora região de Rubiataba, Nova América, e era um aldeamento pombalino, como é chamado. Então, eu fui apresentado a esse caso pelo trabalho da Rita Heloísa de Almeida, Marivone Chaim, Oswaldo Ravaiani, que falavam do descimento dos Chavantes para o sul, dos Caiapó do Sul também. E tanto a pesquisa desses antropólogos historiadores que eu te falei traziam essa dimensão do vivido, que sempre me fez pensar que havia uma narrativa muito forte na antropologia de que o passado foi de resistência, né? Ou melhor, o passado foi de dominação, o presente é de resistência e o futuro é de emancipação. Essa é meio que a história que um volume enorme de etnografias acabam contando dos povos que estavam aldeados ali no século XVIII e uma parte do XIX, sobretudo no Vale do São Francisco, no Nordeste e no Brasil Central. Né? E essas etnografias que eu mencionei falavam que não, que muitos indígenas optaram por viver no aldeamento. Né? Eles abraçaram o projeto colonial. Eles, num certo sentido, se apropriaram e subverteram o projeto colonial. Né? E que essa narrativa toda de resistência e resiliência não dava conta. Então, essa é a segunda coisa que eu penso a partir da tua apresentação, que a sua opção por protagonismo mexe também com essa política de representação etnográfica da luta indígena inserida num tipo de narrativa em que eles estão resistindo o tempo todo. Bom, mas aí vem a terceira coisa. Aí vem a pergunta, finalmente, né? Como é que fica o seu posicionamento com relação a essa ideia do protagonismo quando ela começa a dar elementos que são extremamente familiares com aquilo que o James Scott, um antropólogo que trabalha lá no sudeste da Ásia, chama de formas cotidianas de resistência. Né? Que é uma expressão muito controversa. Por quê? Porque são muitas coisas que talvez o antropólogo, o historiador, interpretassem como capitulação, como rendição, como abracei o projeto colonial mesmo. E o James Scott fala, não, mas tudo isso é parte de uma dissimulação, é parte de um jogo de cintura, é parte, inclusive, que são outros livros que ele vai falar, de um anarquismo que as populações ditas nativas impunham ao sistema colonial. Ou seja, não era só por um confronto direto, mas era por uma certa desorganização do próprio sistema colonial. Né? Então, eu queria te ouvir um pouco se isso faz sentido para você pensar, talvez, uma interpretação por essa outra via. Porque, de alguma maneira, enfatizar também excessivamente o protagonismo indígena esvazia a nossa sensibilidade para pensar o protagonismo que continua sendo assimetricamente colocado na mão dos sujeitos coloniais. Eles também se reorganizam. Eles também se adaptam. Eles também dissimulam. Né? Então, assim, parece que todos os sujeitos precisam ser mais complexificados para a gente entender um pouco essa experiência colonial. Essa é a minha provocação, assim, mas foi uma aula que eu anotei muita coisa e já vinha lendo o que você vinha fazendo, agora eu virei fã, assim, seguidor, como você disse. Diga lá. Eu sou quero te dizer o seguinte, eu não tenho rede social. Ótimo. Eu não tenho. Ciclos ativos. Mas aí é pura incompetência mesmo, não tenho domínio nessa dimensão daquilo. Tá. Olha só. Eu fico muito envaidecido com a pergunta, porque ela dá uma tese. Eu vou responder como eu enfrentei essa questão, que eu acho que passou pela cabeça. Vamos saber.
quando eu fui ler a historiografia sobre o diretório, e li a Luiz de Almeida, Mário Boncharim, outros, eu percebi uma coisa. A maior parte, quer dizer, àquela altura, não havia um único livro sobre o diretório, era o da Rita e Luiz de Almeida. Depois veio o livro da Ângela Domingues, né? A Rita Heloísa de Almeida faz uma análise em que ela busca perceber o diretório como parte de uma política imperial. Ela estabelece relações entre as políticas portuguesas em diferentes partes do território colonial português no mundo. Mas uma análise da experiência brasileira, ela não tinha. Você tinha análise sobre processos coloniais nas quais o diretório fazia parte. E nessa historiografia, a presença do diretório, ou melhor, a leitura do diretório como um projeto colonial era preponderante. Um projeto colonial da metrópole. A ideia do projeto era muito forte. Quando eu me decidi por perceber a agência indígena, isso me fez recusar a ideia de projeto e assumir a ideia de processo. Não perceber o diretório como um projeto colonial, mas como um processo colonial. Qual é a diferença? É que no projeto colonial eu penso os interesses e as expectativas de quem formula o projeto. Quando eu penso como processo, eu quero ver como é que as ações dos envolvidos dimensionam a trajetória, alterando, reiterando, flexionando a trajetória. E, ao pensar no processo, o protagonismo indígena ele foi colocado no mesmo pé de igualdade dos demais protagonismos. Eu devo confessar para você que eu uso a categoria protagonismo muito mais com o sentido político do que com o sentido analítico. Porque a categoria que faz mais sentido para mim é a categoria de agência. Todo sujeito tem agência. Então, na análise do diretório, eu tentei levar em consideração as agências de todos os envolvidos. Mas eu quis destacar, sempre que a documentação me permitiu, a agência dos povos indígenas. E daí a ideia de protagonismo. Eu, nesse momento da minha reflexão, Cristo, eu não acho, assim, eu tenho dificuldade de entender como é que você exacerba o protagonismo indígena. Eu acho que uma pesquisa em história no Brasil que não leva em consideração a agência dos povos indígenas tem problema. Tem um problema grave. Mas eu penso também que, no estágio atual dos nossos conflitos políticos, eu não tenho nenhum problema em enfatizar o protagonismo indígena. Né? Porque nós temos uma historiografia que daqui a pouco vai fazer 200 anos de apagamento.
de desconhecimento. E essa historiografia, ela é reproduzida. Você pega qualquer curso de formação de historiador no Brasil. Ela começa no primeiro ano com história antiga, aí depois tem idade moderna, quando o Brasil aparece, idade contemporânea. O Brasil aparece quando a idade moderna chega no currículo, em qualquer curso de formação em história no Brasil. Então, é uma historiografia que considera como o sujeito principal da história a ser contada europeu, e a Europa como a matriz da história. Você pega a história do Brasil, tem sempre um evento europeu antes. É a expansão ultramarina que causa o descobrimento. É a reforma que motiva a catequese indígena. É o metalismo que leva à busca por ouro e prata. É a Revolução Francesa que causa a Inconfidência. Tem sempre uma coisa lá fora que tem um desdobramento aqui dentro. Então, a nossa história é um desdobramento da história de outro. Qualquer movimento que enfatize o nosso protagonismo dos povos indígenas, dos homens e mulheres que vieram para cá escravizados, das populações marginalizadas aqui, em função de cor, raça, credo, gênero, identidade. Enfatizar isso, para mim, Mauro César, eu não tenho problema nenhum. Mas isso talvez tenha um problema teórico. Posso ser sincero? Mano, eu não estou nem aí, porque eu não estou fazendo história para o passado. A minha ação como historiador ela também é política. Eu quero mudar o mundo que eu vivo. Então, resguardando a integridade teórica e metodológica dos meus estudos, eu não tenho nenhum problema em enfatizar esse protagonismo aquele, porque você está lidando com 170 anos de apagamento, né? E de uma perspectiva que reitera a orientação colonial desde sempre. Então, assim, eu não vejo como um problema, né? Agora, o fundamental é você conseguir reconhecer a agência dos envolvidos, né? Se você reconhece a agência dos envolvidos, a chance de você produzir um trabalho que critique, em certa medida, redimensione a produção acumulada é muito grande. E você? Vamos pensar aqui. Vamos pensar numa história na qual os povos indígenas não estejam presentes. E é que isso é possível. Pensar no trabalhismo. A historiografia ou a memória nacional pensa no trabalhismo, ela pensa numa figura. Ela não pensa nos trabalhadores e trabalhadoras que, durante os anos 10, 20, 30, fugiram da polícia, apanharam, perderam seus empregos, fizeram greve, para que a gente tivesse 8 horas de trabalho, férias remuneradas, descanso remunerado, assistência médica, aposentadoria. Lembra disso? Se eu reconheço a agência de todo mundo, eu vou ter que reconhecer a agência dessas pessoas. Porque tem uma tem uma outra pergunta possível. Como é que você combate a exacerbação do protagonismo desses
homens brancos e de elite, senão enfatizando o protagonismo dos outros agentes, né? Especialmente se a gente levar em conta que a historiografia brasileira, ela, em grande medida, reitera a memória. Ela é crítica da memória, mas ela, em grande medida, ela reitera a memória, né? Porque ela reitera lugares, personagens, instituições que foram criados e são mantidos para produzir diferença. A maior instituição que essa, ou melhor, a instituição com maior impacto que essa historiografia alimenta é o racismo. Então, se eu penso que se o nosso objetivo é combater o racismo, eu posso enfatizar o protagonismo indígena, negro, feminino, eu ganho crédito. Se não for neste mundo, eu vou, mas eu ganho crédito. Eu estou falando assim, qualquer pessoa que enfatiza esses sujeitos participa de um projeto político de luta contra assimetrias, injustiças, desigualdades. Pensando nos estudos arqueológicos também na Amazônia, você falou, do trabalho do Eduardo Neves, que tudo aqui, nós também estamos trazendo essa questão dos indígenas, assim, não começou com os europeus a história indígena, né? Inclusive, no termo história, fala de urbanismo, de ter uma percepção de próprios indígenas construindo obras de engenharia, com sistema de chefia, de tropas econômicas. É um movimento muito forte também, né? Pensando agora também na arqueologia, que dialoga com a história também. Sim. Muito bom. Excelente. Te agradeço. Acho que chegamos no nosso horário, né? A gente tem um teto aqui até às 11 horas, para não ficar muito extenuante. Professor Mauro, não sei se você quer complementar alguma coisa. Eu só queria agradecer a vocês a oportunidade de falar de um tema que eu tenho verdadeira paixão, tenho esse privilégio na vida de ser remunerado por algo que eu gosto de fazer. Então, muito obrigado pelo convite. Eu agradeço a você, ao Rafael, especialmente ao Davi, que é o promotor primeiro desse encontro, e ao Laipipo, eu me incluí nessa conversa. Muito, muito, muito obrigado. Excelente. Para quem veio presencialmente, tem pão de queijo, suco, né? Mas eu vou encerrando por aqui e a gente continua em contato para as nossas próximas atividades. Um abraço para vocês. Eu fiquei pensando, eu não tenho a noção dos nomes, tanto de comerciantes quanto de